pessoal, queria me apresentar. Me sinto honrada em ter recebido esse pedido do professor Fernando. Eu sou médica formada pela UFAL em 2018, né? Agora eu estou fazendo neurologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Sou R3 do serviço e estou fazendo doutorado em neurogenética com o professor Jonas Salt. E agora eu estou fazendo meu estágio optativo aqui em Alagoas, com a professora Ana Luísa, o professor Fernando Gameleira. Então é uma honra bastante grande participar dessa reunião do Grupo de Estudos do Cérebro, a pedido do professor Fernando, e de apresentar o professor José Luiz Pedroso, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? Ele é residente em Neurologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Lá ele fez doutorado e pós-doutorado em Neurologia. Atualmente é preceptor do Programa de Residência Médica em Neurologia da Unifesp, professor afiliado do Departamento de Neurologia da Unifesp, médico assistente, pesquisador e vice-coordenador do setor de Neurologia Geral e Ataxias da Unifesp, é professor orientador do programa de pós-graduação em Neurologia e Neurociências da Unifesp e também neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein. E passo a palavra ao senhor, professor Pedroso. Um grande prazer. Obrigado, Ana Letícia, por fazer essa introdução, né? Para mim é um grande prazer aqui participar novamente, a convite de vocês. É a minha segunda vez como palestrante nessa reunião, que é realmente fantástica e tem reunido temas muito interessantes, especialistas e ótimas discussões. Então, se eu puder aqui compartilhar a minha tela. Estou vendo que aqui já no grupo já tem pessoas que sabem muito mais desse assunto do que eu, então vai ser um desafio maior ainda. Espero que eles possam me auxiliar, né, nessa discussão. Você está conseguindo ver a tela? Consigo, professor. Bem, então, como foi mencionado, o tema que eu trarei hoje para essa nossa discussão, na reunião do professor Fernando Gameleira, é um tema que envolve uma área de grande complexidade na área da neurologia, da neurociência, e tal área teve um desenvolvimento muito grande nessas últimas 2 décadas, principalmente na última década. Hoje nós nos deparamos com uma frequência muito grande aí de exames genéticos de alta complexidade, exames relacionados aí ao sequenciamento de última geração, e principalmente o sequenciamento do exoma, que veio modificar a história da genética. Muitas doenças que a gente classificava apenas como síndrome, hoje elas têm uma definição etiológica, nós detectamos o gene causador, as mutações, e isso nos permitiu caminhar por uma área muito complexa que também exige uma interface. Eu digo interface porque do pedido médico até o resultado genético que nós recebemos na nossa prática, então eu não vou falar aqui sobre pesquisa, eu vou falar sobre a nossa prática diária como neurologistas, entendendo essa nova perspectiva nas nossas clínicas privadas, nas faculdades, universidades, em que nós temos que interpretar esses resultados e correlacionar com o fenótipo. Então, esse é o meu objetivo com essa aula, é tentar ajudar um pouco, auxiliar os colegas neurologistas gerais em qual teste genético solicitar e quando você encontra uma alteração, como é que você faz essa interpretação. Não tenho nenhum conflito de interesse, esse é um roteiro básico da apresentação, vou falar breve aspectos históricos, abordar um pouco sobre qual teste genético solicitar e falarei sobre a modernidade no assunto, que é exatamente o sequenciamento de última geração, que nos trouxe vantagens, mas também nos trouxe desvantagens, como, por exemplo, a presença de vários casos indeterminados, que nós chamamos de VUS, né, as variantes de significado indeterminado. E mostrarei, como é usual nas minhas apresentações,
parte da minha experiência nesse assunto, com vários casos que me trouxeram algum aprendizado, né? Alguns casos em que houve sucesso no diagnóstico e alguns casos em que houve dificuldades no diagnóstico. Bem, todos nós sabemos, esse slide é um slide que eu mostro com frequência nas minhas apresentações, até porque muitas delas envolvem doenças raras, né? As doenças genéticas, elas em geral se caracterizam por um fenótipo complexo. E esse fenótipo complexo, ele é difícil de juntarmos as peças. E quando nós juntamos essas peças, nós temos a elaboração de um quebra-cabeça, que demora, às vezes, meses, anos e, às vezes, até décadas para um diagnóstico. Então, as doenças genéticas são doenças raras e que exigem uma interface muito grande entre o fenótipo, que eu diria aqui que é um deep phenotype, né? Nós devemos avaliar o fenótipo de uma forma muito detalhada e não superficial, até a interpretação mais correta possível e crítica possível dos resultados de sequenciamento, principalmente o exoma. Esse, para quem não conhece, né, nós conhecemos, mostrasse aqui certamente o professor Charcot, todos diriam que é o pai da neurologia moderna. Se eu mostrasse uma foto dos experimentos com ervilhas aqui, do professor Gregor Mendel, todos diriam que é o pai da genética, né? E o professor Charcot, pai da neurologia. Mas aqui é uma interface entre as duas ciências. Esse é o professor Seymour Benzer, e foi Seymour Benzer que fez essa interface através de estudos aí com Drosophila, mostrando alterações comportamentais hereditárias, aí na década de 60, em torno de 1960, 1970. Então ele conseguiu criar essa interface entre modelos de alterações neurológicas associadas a heranças genéticas. Essa é uma linha do tempo, esse é um artigo do nosso fellow aqui, aluno de doutorado, que tem ido muito bem, estudado bem esse assunto, ele está tendo a oportunidade de aprender algo que no início da minha formação eu não tive essa oportunidade, que é exatamente estudar análise genômica, que é uma área, realmente uma área à parte, e nós temos aprendido muito com isso. Vocês vejam, né, que muitas doenças neurológicas conhecidas, elas já foram descritas há 150 anos, por exemplo, a caracterização da ataxia de Friedreich, lá em 1860, doença de Huntington, em 1872, uma caracterização clínica perfeita. Só que naquela época nós não tínhamos genética. A genética, ela começou a identificar a etiologia e o locus gênico, e a estrutura dos genes e das mutações depois aí de 1980, né, quando, então, aí próximo a 1990, a doença de Huntington, o locus gênico foi identificado, e começaram, então, nesses últimos 30 anos, uma grande investigação para identificação dessas etiologias genéticas e dos genes causadores dessas doenças. Então, eu diria que os colegas hoje, os residentes, pós-graduandos e até os alunos vivem uma era diferente, uma era de transição em que a etiologia das doenças agora, das doenças hereditárias, elas têm uma definição, um marco genético, um gene, uma mutação definida. Essa história, ela começou, obviamente, lá atrás, com a descrição aqui da estrutura do DNA, Watson e Crick, em 1953, a descrição da técnica do sequenciamento do gene, em 1977, por Sanger, né? E ela teve uma evolução muito mais clara com o projeto de genoma, em que todo o DNA aí do ser humano foi sequenciado aí nos anos 2000, 2001. Isso nos permitiu aqui o primeiro estudo com exoma na área da neurologia em 2010, né, mostrando aqui o sequenciamento com exoma em doenças mendelianas. Então veja que foi em 2010 publicado na Nature Genetics. Então isso quer dizer que nós temos muito pouco tempo de estudo dessas técnicas genéticas, são 11 anos, né. E essa figura, inclusive, é do professor Jonas Salt, lá do Rio Grande do Sul. Ele colocou essa figura, está disponível no nosso livro de neurogenética, na prática clínica, mostra como as doenças neurológicas, elas têm uma interface grande com a genética, as sub-áreas da neurologia.
Então, doenças da substância branca, epilepsia hereditárias, demências hereditárias, até AVC, até as doenças vasculares, ataxias, lesões medulares crônicas e progressivas, como nas paraparesias hipospásticas hereditárias, os distúrbios de movimento, muitas causas genéticas, né, principalmente as coreias e as distonias, atrofia muscular espinhal, doenças musculares, miopatias e até a miastenia congênita. Então veja que a genética, ela permeia por todas as sub-áreas da neurologia. Isso é uma frase importante para a aula de hoje, mostrando que é uma interface muito grande com toda a neurociência. Bem, eu começaria dizendo que o fator mais importante para iniciar essa apresentação é mostrar a importância da história familiar e da idade de início. Sem esse detalhe, você pode ter qualquer fenótipo, mas se você não tem a idade de início e a história familiar, você não consegue desenvolver esse raciocínio, né? Por exemplo, é importante definir se a doença tem um caráter dominante, várias gerações acometidas, né? Ou é recessiva, pais consanguíneos, então isso aumenta a chance de nós identificarmos identificar mutações em homozigose, né? Facilita o raciocínio e a interpretação do exoma. As heranças ligadas ao X, que são um pouco mais complexas e raras, e até as mitocondriais, que têm heranças realmente muito mais complexas, materna, etc. E lembrar que hoje, com o advento aí das técnicas de diagnóstico genético, nós temos feito a identificação de doenças genéticas que antigamente eram considerados casos esporádicos e que têm uma origem genética. Esse é o exemplo de um desses casos. Esse homem, por exemplo, de 60 anos, que é um paciente do nosso setor, ele começou com uma ataxia lentamente progressiva, há cerca de 4 ou 5 anos, sem história familiar. O diagnóstico que eu fiz desse paciente a primeira vez foi de uma ILOCA. ILOCA é o Idiopathic Late Onset Cerebellar Ataxia. E até então não se tinha uma definição etiológica. Interessante observar que ele tinha uma atrofia do cerebelo e chamava atenção, além de alterações cerebelares, ele tinha uma ganglionopatia, uma neuropatia. E além disso, no exame clínico, aqui no exame do reflexo óculo-vestibular, ou vestíbulo ocular, nós temos aqui uma alteração, né, em que ele tem uma alteração de sácades durante o reflexo, em que ele corrige essa sácade, é um exame alterado, mostrando também um envolvimento vestibular periférico. E nesse sentido, nós fizemos uma investigação com o grupo do otorrino que mostrou uma arreflexia vestibular. Ele tinha ataxia, neuropatia, reflexia vestibular, uma síndrome chamada CANVAS, que nos últimos anos, esse artigo de 2 anos atrás, mostrou a identificação desse gene como causador dessa síndrome. É uma síndrome, em geral, quadro de início tardio, existem variantes fenotípicas, mas mostra que é uma doença considerada esporádica e que, na verdade, tem uma etiologia genética. Lembrar que esse gene ele é identificado, essas mutações são expansões, né? Então, o exoma, por exemplo, não pegaria esse tipo de expansão. Então, veja como a nossa realidade mudou. Uma doença que até 3 anos atrás era considerada esporádica, sem etiologia definida, hoje é uma etiologia claramente genética e considerada, talvez, a segunda causa mais comum de ataxia hereditária no mundo. Então, saindo dessa questão de ordem prática, vamos supor que você, neurologista, esteja em sua clínica, em sua faculdade, e você vai fazer a solicitação de um teste genético. Essas são as técnicas principais de diagnóstico genético, são os exames que nós temos mais disponíveis. Existem outras técnicas, aqui eu coloquei as mais comuns para o nosso dia a dia. O cariótipo, ou o array, por exemplo, o cariótipo mostraria alterações cromossômicas numéricas, ao passo que o array nos permitiria identificar microdeleções. O MLPA, que permite a identificação aqui de deleções e duplicações maiores, né, o que o exoma não pega, então isso é um detalhe importantíssimo, né, que você usa essa técnica de MLPA, por exemplo, para atrofia muscular espinhal, ou para identificação da causa genética aí de uma miopatia, um Duchenne, por exemplo. O PCR, que é uma pesquisa aí de expansão de trinucleotídeos ou para pesquisas de mutações específicas,
Você pode utilizar o sequenciamento da técnica Sanger quando você avalia toda a estrutura de um gene candidato, né? Você pesquisaria todas as mutações de um gene e você entraria agora em um outro cenário nesses últimos 10 anos, que é o sequenciamento de última geração, incluindo um painel de genes. Então você consegue identificar vários genes, dezenas, centenas de genes, de uma só vez, em um único sequenciamento. Esse é um painel de genes, e o sequenciamento do exoma, que permite a identificação, a correlação fenótipo-genótipo em casos duvidosos, em doenças mendelianas indeterminadas, ou até na identificação de novos genes causadores, com o sequenciamento dos 20 mil genes do nosso genoma. E o sequenciamento do genoma, né? Estudos mais para estudos populacionais. Hoje, a técnica do genoma, na prática, para a identificação de doenças mendelianas ainda é muito complexa. Eu vou mostrar isso no final. Na prática se usa pouco, mas eu vou mostrar uma experiência em que isso foi positivo, né? Lembrar que, eu vou mostrar isso mais para frente, que a maioria dos genes causadores de doença estão localizados no exon, 80%, né? Por isso, o exoma ele tem uma capacidade de identificação da etiologia das doenças genéticas de uma forma muito efetiva, né? Aqui algumas diferenças, né? Mostrando aqui, por exemplo, que a análise de todos os genes conhecidos, né? Isso o exoma e o genoma permite, mas quando você precisa identificar grandes deleções ou duplicações, o exoma falha. Então é por isso que nós temos que lançar mão de outras técnicas genéticas quando há suspeita de deleções ou duplicações. E lembre-se, muitas vezes vocês vão encontrar na prática clínica o termo exoma completo ou exoma clínico, né? Obviamente o exoma clínico é mais barato porque o número de genes é mais restrito. Qual é o problema quando você faz um exoma clínico? Você sequencia determinados genes já pré-definidos. Isso não te permite, por exemplo, fazer uma revisão. Se você solicita o exoma dentro de 1 ano, 2 anos, você pode revisar os achados, já que novas doenças, novos genes podem ser descritos nesse período. Então, quais as vantagens de um sequenciamento de um exoma, né? A avaliação rápida, completa e precisa dos 20 mil genes, fenótipos em que nós temos múltiplos genes relacionados, né? Então, se nós tivermos uma doença, por exemplo, uma distonia, e você sabe que para essa distonia existem vários genes relacionados, seria uma indicação. Diagnóstico indefinido, né? Quando você já tem uma investigação extensa e você sabe que essa doença tem uma origem genética pela história familiar ou consanguineidade, ou, por exemplo, para uma análise futura, né? Que isso é possível você revisar o exoma. O custo ainda é elevado, né? A gente vem tendo uma evolução muito grande na prática médica do neurologista, né? A Academia Brasileira de Neurologia, juntamente com alguns colegas que têm sido muito empenhados nesse assunto, né? Como a professora Goretti, o professor Sandro Matas, têm nos auxiliado, e hoje o neurologista já começa a ter uma oportunidade de fazer essas solicitações via convênios, né? Então, ainda existe um custo elevado. Hoje um exoma custa em torno aí entre 5 e 7 mil reais, já foi um valor muito maior, cerca de 20 mil no início. Então, hoje já é uma realidade um pouco mais prática, né? Já é um exame, eu diria, pagável, né? E a detecção de expansões e deleções e duplicações, esse é um dos tendões de Aquiles do exoma. O exoma não nos permite, na maioria das vezes, a detecção desse tipo de alteração genética, como eu vou mostrar para vocês. E um outro problema, isso eu tenho visto aqui, junto com o Tiago, o Vladimir, que está aqui nessa reunião, certamente eu vou gostar muito de ter a opinião deles, né? São colegas que trabalham junto comigo aqui na Escola Paulista de Medicina, é exatamente a identificação de mutações de significado clínico incerto. E isso é só o início do problema, porque aí nós temos uma outra missão, que é provar que essa mutação é responsável pela doença ou não. Então, quando nós fazemos o sequenciamento do exoma, essa é a estrutura do gene. Você tem as regiões dos exons e as regiões intrônicas, não codificadoras, né?
os genes são formados por exons mais introns. É importante lembrar que o exoma, ele representa aí apenas 2% do genoma inteiro, mas 85% das alterações genéticas causadoras de doença estão no exon. Por isso que o genoma tem um fundamento prático na identificação de doenças genéticas hereditárias muito baixo, porque apenas 15% das alterações genéticas causadoras de doenças estão localizadas nas regiões intrônicas ou não codificadoras. Bem, então eu vou agora mostrar alguns artigos para vocês, mostrando a eficácia ou a capacidade do exoma de identificação das doenças genéticas em várias subáreas da neurologia. Antes disso, esse é um artigo do professor Brent Fogel, de Los Angeles. Ele é um neurogeneticista, né? Tem um laboratório muito grande, fez parte da descrição aí de várias doenças, vários genes, e ele é um clínico também. E ele diz o seguinte nesse artigo, vale a pena a leitura, é um artigo recente, 2019, que o que chama atenção sobre a implicação, sobre a aplicação prática do sequenciamento de última geração na neurologia, que o fenótipo é absolutamente essencial para a correta interpretação dos achados. Ou seja, isso significa que o clínico, neurologista clínico, jamais padecerá frente à evolução da genética. E menos de 50% dos casos apresentam mutações patogênicas, definitivamente patogênicas, como causadoras. Então, existe uma alta frequência de VUS, que são as variantes significado incerto, e isso aumenta o nosso trabalho, porque isso é só o início de um trabalho para identificarmos se a causa da doença é realmente relacionada a essa VUS ou não. Bem, muitos me perguntam nessas apresentações, né, quando eu fazia aula de ataxia e falava, agora nós temos mais uma SCA identificada, né, a SCA 48, as PG são 83. E o que me importa se são 83, se essa é a SCA 36, se é a SCA 5, importa, sim. Nós temos uma missão de identificar a etiologia dessas doenças, né? Então, algumas explicações que eu geralmente faço nessas apresentações. Primeiro, que o paciente tem um direito a uma resposta para a família, né? Em geral, o paciente quer a definição etiológica. Segundo, que nós somos obrigados a fazer esse aconselhamento genético. Frequentemente, aqui para isso é necessário um geneticista, mostrando risco familiar, planejamento familiar. Terceiro, nós temos projetos de pesquisa que nos permitem evoluir o conhecimento. E quarto, lembre-se que nos últimos anos, aí, com técnicas, por exemplo, de RNA, de terapia gênica, muitas doenças hoje têm tratamento. Por exemplo, a MEP, né, como a amiloidose familiar, PAF, então são doenças que nós já temos terapia gênica mostrando uma eficácia razoável. Então, é importante conhecer a etiologia genética dessas doenças devido a possíveis tratamentos ou futuros tratamentos. Uma melhor definição, né, para o conhecimento da história natural dessas doenças, e eu mencionaria Hipócrates como o último dever, né, aqui nesse slide, que é a nossa missão de médico, fornecer essa resposta e essa investigação. Bem, então eu passo para vocês aqui alguns artigos muito interessantes. Esse artigo, por exemplo, um artigo mostrando 190 pacientes aqui nesse grupo da professora Isabel Alonso, da Universidade do Porto, que é nossa parceira em alguns projetos. E desses 190 pacientes submetidos a sequenciamento de última geração, 1/3 teve diagnóstico definitivo, né? Então, eram doenças que tinham forte suspeita de etiologia hereditária, foram submetidos ao sequenciamento de última geração, ou painel de genes, ou exoma, e 1/3 com diagnóstico definido. Ou seja, é um alto índice de eficácia para o diagnóstico de doenças mendelianas indeterminadas. Veja, por exemplo, em pacientes, né, com histórico aí de epilepsia e encefalopatia epilética, né, já entra na área aqui do professor Fernando, ele pode comentar, não epilepsia geral, mas pacientes com histórico de epilepsia com suspeita de causa hereditária. História familiar, encefalopatia epilética,
Veja que aqui a eficiência para a detecção aqui desse diagnóstico genético foi mais de 1/3, 38% quando comparado a outras suspeitas genéticas, né? Inclusive aqui nesse artigo, 14 novos genes relacionados a epilepsias hereditárias, né? Então, significa que o exoma e o sequenciamento de última geração têm uma eficácia elevada para a determinação da etiologia genética de algumas epilepsias, algumas encefalopatias epiléticas. Veja, por exemplo, abordando a área aqui de doenças neuromusculares, né? O professor Vladimir pode nos completar ainda mais, eu sei que ele tem grandes projetos nessa área. Aqui, 19% de eficácia para o diagnóstico genético, né? Aqui a frequência de VUS foi muito grande. Então, um dos trabalhos enormes que nós teremos é provar se essas VUS que foram encontradas, né, 1/4 dos pacientes foram VUS, se eles são causadores ou não de doenças. Isso é um outro assunto que eu acho que merece até uma reunião separada. Bem, falando sobre as distonias, nesse grande artigo aqui, com vários especialistas na área de distúrbio de movimento, eu sei que o professor Clécio está presente aqui também, ele pode nos falar, foi parte da tese de doutorado dele aqui em São Paulo, estudando o DIT, né, as distonias hereditárias. 764 pacientes, 19% com diagnóstico definido. O fenótipo mais característico de ter uma origem genética nos pacientes com distonia foi o início precoce e a presença de história familiar. Aqui, pacientes com diferentes formas de demência. Veja que a demência teve uma eficácia muito menor. Pacientes com início mais precoce tiveram uma frequência mais elevada. Aqui eu tenho uma certa crítica. Eu tive a oportunidade de fazer, assim, dentro da minha prática diária, o professor Orlando já comentou isso comigo, não sei se ele está presente na reunião, e às vezes nós avaliamos pacientes com suspeita de DFT sem história familiar. Os pacientes com suspeita de DFT e com quadro esporádico sem história familiar, a chance de encontrarmos alguma alteração genética é bem menor. Quando há uma história familiar positiva, esse é o elemento principal para que nós tenhamos sucesso no diagnóstico etiológico através do sequenciamento de última geração em pacientes com suspeita aí de DFT, é a história familiar. Bem, esse entra bem na minha área, né, que foram o início aí dos nossos trabalhos com ataxia e continuam até hoje, né, talvez seja um dos melhores protótipos de investigação genética indeterminada com exoma. Quando nós temos ataxia na infância, essa eficácia no diagnóstico chega a 40%, já no adulto ela é de 8,3%. Obviamente, esse paper é de 2013, de lá para cá, novos genes, muitos novos genes já foram descritos. Esse, por exemplo, é um artigo nosso em conjunto com o grupo do professor Marcondes, da Unicamp, e com o grupo canadense do professor Guy Rolot, da McGill University. Nós tivemos 76 pacientes com ataxia indeterminada, submetidos ao sequenciamento do exoma, e mais de 1/3 com etiologia genética aqui definida. Os genes mais comuns aqui foram SPG7 e a mutação aqui do gene SAX. Esse é um trabalho de doutorado da Ivana, né, nossa aluna, nossa fellow aqui do setor, que é neuropediatra. Ela sequenciou 22 pacientes com ataxias congênitas. São formas extremamente complexas, com malformação da fossa posterior. E veja só, aqui incluindo as VUS, ela chegou a uma conclusão em 50% dos casos. Foi até um pouco inesperado, né? Nós vamos ter trabalho com essas VUS, mas foi um trabalho excepcional, mostrando uma eficácia elevada e que muitos desses pacientes haviam sido interpretados erradamente como portadores de paralisia cerebral. Esse é um outro trabalho da Sofia Costa, que é a fellow e aluna aqui do doutorado, aluna do professor Orlando Barsottini. Aqui nós fizemos diferente. Veja, olha que estratégia muito interessante e deu certo. Nós traçamos um fenótipo muito bem definido. Quando você tem um fenótipo muito específico, muito restrito, e nesse caso eram pacientes com ataxia associada à apraxia oculomotora, nós não fizemos exoma. Nós fizemos só um painel restrito de genes, 4 genes. E olha só a eficácia aqui dos nossos diagnósticos. Dos 55, nós identificamos 32 diagnósticos. Então, quando você tem um fenótipo muito restrito e o número de genes relacionados é muito baixo e bem conhecidos, um painel de genes pode ser suficiente
e isso economizaria, por exemplo, verbas para investimento nos exames, né? O exoma é um exame mais caro do que um painel restrito de apenas 3 genes. Esse talvez tenha sido de maior eficácia, né? Um estudo em conjunto com a Unicamp. A doutora Julian Letícia, aqui do setor, também tem feito esse trabalho, em conjunto com o doutor Fabrício, e foram aqui, dos nossos pacientes, 33 pacientes avaliados, sendo que em 27 desses pacientes com paraparesia espástica hereditária tiveram algum diagnóstico definido. Esse é um grupo de doenças em que nós temos quase a certeza de que algo genético será identificado, né? Um grupo que há poucos diagnósticos diferenciais, né? Quando você exclui, por exemplo, HTLV e causas aí adquiridas, a chance de uma doença genética mendeliana é muito alta. Veja que em outras situações, vou passar mais brevemente, atraso do desenvolvimento, 38%, né? Aqui até em casos de autismo, né? A identificação de novos genes relacionados, né, a autismo. Então, será que nós podemos ou devemos solicitar sequenciamento de exoma em pacientes com autismo? Aqui em pacientes com AVC, pacientes que tinham idade muito precoce, abaixo dos 56 anos, 6 pacientes tiveram mutações aqui relacionadas ao colágeno, NOT3, né, Cadazil. E essas são as principais, né? Em algumas situações a eficácia maior, como doenças neuromusculares, distonias, ataxias, em outras é menor, como por exemplo nas demências, no deficiência intelectual e também nas síndromes vasculares. Gostaria de mostrar para vocês agora um conjunto de casos que são da minha experiência pessoal no setor aqui de neurologia geral e ataxia, junto ao professor Orlando, e que nós tivemos aí o prazer de armazenar nesses últimos 15 anos. Essa paciente especial eu vim em conjunto com o meu colega, o Dr. Vladimir, é uma criança de 9 anos. Eu vou começar com esse caso justamente para falar sobre alterações cromossômicas, porque ela tinha um atraso do desenvolvimento psicomotor, um atraso na linguagem e um quadro diagnóstico de autismo, o diagnóstico dela. Só que não havia sido observado aqui alguns dismorfismos. Micrognatia, deformidade auricular na região dentária, columela nasal. Todos esses detalhes nos sugerem uma doença cromossômica. Não era um autismo isoladamente, né? Nós tínhamos dismorfismos. Então, qual o exame que foi realizado aqui? Nós fizemos, veja, essa é uma lista, né? Isso é apenas para mostrar para vocês várias síndromes genéticas causadoras de transtorno de espectro autista, e nós até publicamos esse caso mostrando que não se tratava simplesmente de um autismo, mas de uma síndrome genética com espectro autista, mostrando a importância de identificação de dismorfismos, né? Então, nesse caso, nós devemos lançar mão a estudo com cariótipo para ver alterações numéricas, mas nesse caso foi identificada uma microdeleção do cromossomo 22q. Então, foi feito o diagnóstico dessa síndrome relacionada à síndrome de Phelan-McDermid, né? Então, lembre-se que algumas doenças cromossômicas são numéricas, o cariótipo seria suficiente, mas para outras, como essa que eu mostrei para vocês, e várias que vocês já ouviram falar, Prader-Willi, Angelman, são causadas por microdeleções, então o uso do array, o SNP array ou CGH array seriam importantes. Então, quando é que nós vamos solicitar cariótipo ou array na nossa prática diária? Quando você suspeita de doença cromossômica. E quando você suspeita de doença cromossômica? Quando você tem um atraso do desenvolvimento, em geral, não progressivo. Se você tem a presença marcante de dismorfismos, isso aumenta a chance de uma doença cromossômica. Lembrar que autismo e deficiência intelectual é muito comum, são muito comuns nesses pacientes, e até quadros de epilepsia. Bem, veja esse outro exemplo, né? Esse é uma paciente lá do nosso ambulatório, uma moça de 21 anos que tinha episódios de déficit focal há 1 ano, stroke-like, e episódio de perda visual mais marcante e uma hipoacusia há 4 meses. Veja aqui a imagem mostrando uma alteração mais posterior, né, nessa sequência flare, uma imagem que lembra um aspecto meio vascular, metabólico. A suspeita era MELAS, era uma clássica suspeita de MELAS, e nós não fizemos sequenciamento do exoma. Por quê? Porque a mutação mais comum
relacionada a esse gene, que também é o gene mais comum no MELAS, o MTTL1. Essa mutação ela é responsável por cerca de 80% a 85% dos casos. E nós sequenciamos apenas a mutação, uma técnica barata, através do PCR, e foi feito o diagnóstico, confirmado o diagnóstico de MELAS. Bem, partindo para um caso mais complexo, esse é um paciente que eu acompanhei por muito tempo, né? Um paciente, a esposa o filmou aqui, uma certa inquietude motora, né? Aqui eu mostro isso para vocês. Os movimentos anormais eram sutis, mas presentes. Era uma coreia, classicamente uma coreia. Não havia outra hipótese diagnóstica, uma leve coreia. Era leve, né? Você percebe os movimentos bem sutis. E esse paciente tinha uma ressonância de crânio normal, mas uma história familiar muito marcada. Ele estava no início dos sintomas, aí pouco tempo, né, 1 ano de sintomas, então ele não tinha alteração de imagem, o quadro era muito sutil. E a minha pergunta para vocês é, qual é o melhor teste genético? Qual você solicitaria na sua prática diária? Qual é a técnica para esse caso? Né? Então, veja, nós seguimos aquele caminho. Esse paciente já chegou para mim com teste negativo para Huntington. Eu não acreditei. Eu fui lá e solicitei um novo teste para Huntington. Negativo. Confiei que realmente não era Huntington. Pesquisa de acantócitos, CPK, para investigar a neuroacantocitose, teste para SK1, 2, 3, 17 da RPLA, entravam dentro das síndromes Huntington-like, ainda mais que nós temos um viés para as ataxias, né? Não poderia deixar de solicitar, e ele já chegou para mim com sequenciamento do exoma negativo, ou seja, algo está errado. E aí eu volto para vocês nas causas das síndromes Huntington-like, ou seja, nós voltamos lá atrás, no fenótipo. Qual é o fenótipo e quais são as causas relacionadas a esse fenótipo? E identificamos aqui a expansão num gene chamado juntofilina, que é uma expansão, então é o Huntington-like tipo 2. Essa foi uma grande lição, mostrando que, apesar de todo o caminho, todas as técnicas de diagnóstico, nós tivemos que voltar no quadro clínico para identificar esse paciente como portador de um Huntington-like tipo 2, e mesmo o exoma falhou. Esse é um outro caso, uma paciente do professor Marcelo Masrua, que se apresentava, então, com quadro precoce, né? Os pais consanguíneos, então isso aumenta a chance de uma doença genética autossômica recessiva em homozigose. Ela tinha uma distonia clara, e aqui a gente percebe o chamado Cock-Walker Gait, veja só, a distonia com a postura em flexão plantar, né? E a imagem, o professor Orlando foi o primeiro a sugerir esse diagnóstico aqui no ambulatório, inclusive ele faz parte da descrição original dessa alteração genética, a presença aqui de acúmulo de manganês, a presença de aumento de hemoglobina alta, né, uma policitemia e hepatite, quadro cirrose hepática. É um manganês bastante elevado, era uma deficiência do transportador do manganês. Quando essa paciente foi vista no ambulatório, na época, eu me lembro muito bem que o professor Orlando dizia não há outro diagnóstico. Então, ela foi sequenciada para um único gene, porque não havia diagnóstico diferencial. Então, veja que a técnica de diagnóstico aqui não é necessário um exoma, basta você testar o gene, porque você tem um fenótipo muito específico e apenas um gene causador. Então, foi assim que esse diagnóstico foi feito, uma insistência nessa mutação, nesse gene que é o SLC30A10. Bem, então, nesse caso, foi feito o sequenciamento do gene. Esse é um outro caso que também passou no nosso setor, um paciente que teve um quadro meio subagudo aí de uma distonia, né? Vejam a distonia em membros superiores aqui, né? Ele tinha também uma certa distonia na região cervical e uma certa lentidão de movimentos. Nós ficamos em dúvida, pensando em causas de distonia aí, crânio-cervical associada a membros superiores, se poderia ser um PECAM, mas não tinha acúmulo de ferro cerebral, se poderia ser uma DIT6, né, uma DYC6, ou se poderia ser uma DIT12. Então, como havia vários genes provavelmente aí causadores, nós solicitamos um painel de genes. E nesse painel nós identificamos aqui a mutação, uma mutação patogênica no gene ATP1A3,
o quadro era realmente compatível, um quadro mais subagudo, com parkinsonismo, esse gene descrito pela professora Patrícia Aguiar. Bem, então agora eu vou passear um pouco pela mente do neurologista em cada sub-área. Se você é um especialista nessa área, você certamente estará familiarizado com essas alterações genéticas. Quando nós falamos, por exemplo, em distúrbios do movimento, todas as distonias elas são relacionadas a mutações de ponto. Então é aqui que eu quero chegar. Em cada sub-área da neurologia, essa mutação é uma mutação de ponto, ela é uma expansão, uma deleção, uma duplicação. E qual teste genético você deveria solicitar para esse grupo de doenças? Então, para todas as distonias, são mutações de ponto, né? Você tem que sequenciar o gene, a mutação específica, painel de genes ou exoma, né? Veja que aqui nos parkinsonismos, a SK3 e a doença de Huntington, ela da Coreia, por exemplo, o parkinsonismo, é expansão. Então, a técnica é diferente. Vou mostrar isso para vocês. Isso nos remete até à questão que sempre é colocada no nosso dia a dia, né? Não era nem o objetivo falar sobre isso, mas eu acho que é uma obrigação, já que nós estamos falando de genética, quando devemos solicitar teste genético para um paciente com doença de Parkinson, o que não é o nosso dia a dia. Não se faz um teste genético para Parkinson, nós sabemos que apenas aí 5%, 10% em algumas literaturas mais otimistas, ou não, ou pessimistas de ser origem genética, no máximo 10%. Então, quando você tem um início muito precoce, abaixo dos 40 anos, lembrar do PARC2, que é uma forma aí juvenil, né, uma forma precoce ou juvenil, antes dos 40, né, uma forma recessiva, ou quando você tem uma clara história familiar nessa forma dominante, que é o LARC2. O professor Orlando Barsottini, há 12 anos, já havia publicado esse artigo com um estudo brasileiro aqui sobre parkinsonismo hereditário, né, mostrando exatamente essas características. Bem, indo um pouco adiante, esse é um paciente, por exemplo, que se apresentava com quadro de ataxia e a história familiar franca, né? Então, como é que nós fazemos a investigação das ataxias hereditárias quando nós temos história familiar? Isso é um problema. Porque quando nós falamos em painel de ataxia, você pode fazer um painel de expansões, que são todas essas em vermelho, são expansões, ou de trinucleotídeo CAG, ou aqui no Friedreich, que é uma forma recessiva, que é uma expansão da frataxina. Então, são doenças causadas por expansão. Então, um painel de genes para a ataxia certamente deixaria passar as causas mais comuns. Então, se você tem um quadro familiar claramente positivo ao autossomia dominante, você deve pedir um painel de expansões. Caso isso seja negativo, aí sim você investiga mutações de ponto. A mesma coisa na ataxia de Friedreich, que é a forma genética mais comum do mundo, é a expansão. Se você solicita diretamente o primeiro exame um exoma, certamente você irá deixar passar esse diagnóstico. Veja, por exemplo, esse paciente aqui, um paciente conhecido também do Dr. Vladimir, que me ajudou nesse caso. É um homem de 48 anos, uma fraqueza muscular proximal, e que ele veio com essa imagem. Quando a gente olha aqui a região deltoide preservada, talvez mínima fraqueza em face, a região de úmero e humeral e bicital toda atrofiada. O primeiro diagnóstico foi distrofia facial humeral. Ele já veio, inclusive, com um teste genético, mas a técnica para esse exame é uma técnica de MLPA. É uma doença causada por uma contração, é diferente da expansão. E os laboratórios não estavam fazendo esse exame, então ele veio para tentar uma segunda opinião. Quando eu fui ver a história familiar, achei muito estranho. Porque aqui, o irmão, diagnóstico de ela, tetraplégico, traqueostomizado, eletroneuromiografia, doença do neuromotor de Ortiz. O pai, mostrando aqui uma tomografia com uma atrofia frontal muito relevante. Sinais de liberação frontal, quadro comportamental, diagnóstico de TFT. Juntando as peças na mesma família. Uma miopatia, ele não tinha quadro Paget, tá? Para a gente pensar em doença Paget óssea, típica desses casos de DCP.
mas era um fenótipo incompleto. Ela, o irmão com ela e o pai com demência frontotemporal. Embora a gente tivesse feito sequenciamento do exoma, claramente o diagnóstico poderia ser feito pelo sequenciamento do gene, painel de genes ou o próprio sequenciamento do exoma. Então veja, quando nós mudamos no fenótipo, você muda, ou você reavalia o fenótipo de forma crítica, você muda toda a história do seu diagnóstico. Aqui é um quadro muito complexo, eu falo vestibular, às vezes você parece simples a genética, mas é talvez a mais complexa de tudo, né? Por exemplo, do gene é deleção e duplicação, a maioria das vezes, né? Fácil achar pela numeral uma mutação. Então, a técnica de diagnóstico é por MLLA ou até a técnica do PCR. A distrofia faríngea não adianta fazer expansão, você precisa testar especificamente aquele gene. Distrofias biotônicas, por exemplo, Steiner, né, o tipo 1, a função dominante, é uma expansão de nucleotídeo CTG. Você precisa testar especificamente essa doença. Né? E aí, no caso, por exemplo, mostrando a importância do exoma, esse paciente tem um quadro aqui de uma neuropatia hereditária de início bem precoce, 2, 3 anos. Olha a marcha carvante, né? Uma marcha claramente carvante. Só que chamava a atenção uma leve atrofia do cerebro. Isso nos deixou muito perdido. A primeira pessoa que levantou a ideia de que essa situação talvez não fosse um CMT clássico foi o professor Wilson Marques, lá de Ribeirão. Tem contato com o professor Wilson. E ele fez teste para o painel para o CMT Charmaí. Lembra-se que a mutação aí do a mutação do PMP22 é uma duplicação, né? E nesse caso foi negativo, o painel amplo. E nós só fizemos esse diagnóstico através do sequenciamento do exoma e mostramos um novo fenótipo relacionado à alteração do gene PNKP, que é causador de uma forma de apraxia hereditária associada à apraxia motor. Então, o exoma aqui, ele nos serviu para mostrar um novo fenótipo relacionado a esse gene. Veja a importância que pode ir além da prática e ir uma questão até científica, esse caso foi publicado no Neurogenesis. Então, nesse caso, foi realmente o soma, já que nós tínhamos ideia de qual é a etiologia genética, mas sabíamos que era hereditário, então nós fomos diretamente no exoma, depois excluir um painel de genes, né? Então, veja, o CMT é uma aplicação do gene PMN22, diferente da HNP, é o mesmo gene, só que é uma deleção. A MEP, principalmente N2, SMN2, aqui lembrando principalmente deleção, então a técnica é diferente, a técnica usada em MLA, a doença Kennedy, relacionada a ela, a ginecomastia, expansão, e o próprio Norior, né? Realmente a gente fala muito de Norior, vê muito pouco, acho que talvez eu tenha visto apenas um caso nesses anos todos, acho que a gente talvez não tenha tanto, mas eu acho que a gente vê muito menos, né? Então é um diagnóstico ainda questiona a real prevalência dessa expansão no Brasil. Tem um artigo do professor Ari, juntamente com o professor Vladimir, mostrando todas as formas hereditárias dela, né? Doença neurológica hereditária, cada parte, né? Então, essa é uma pergunta interessante, já que nós falamos parte, por que não de ela? Quando é que você deve solicitar um teste genético para um paciente doente do neurônio motor? Então, início precoce não é comum. Tem que lembrar de formas hereditárias, mas quando você tem franca história familiar, para lembrar da VAP-B, né? O VAP-B está errado, VAP-B é relacionada a ela principalmente no grupo de famílias aí na região de Minas Gerais, pela professora Maiana Zazá, pelo professor Wilson Marques. E lembrando da Norior, apesar de que há certas críticas aí da real prevalência, né? E olha só, a genética, ela tem uma importância tão grande e às vezes nós só percebemos isso depois de dezenas de anos, quase uma centena. Veja, a primeira descrição dessa de Alzheimer foi lá em 1920. Eu me lembro exatamente, mas certamente quase 100 anos, em que Alzheimer descreveu essa alteração patológica, mostrando que as proteínas aminoides nessa paciente, que ele chamou de Auguste Dick. E lembra-se que o Auguste Dick teve um quadro muito grave
a descrição original. E ela é uma pessoa próxima, né? Antes de 50 anos de idade. Em 2013, através de material genético da Auguste, foi mostrada, na verdade, a primeira descrição da doença de Alzheimer, publicada então no Lancet Neurology. Era a realidade da ação no gene da presenina 1, ou seja, a primeira descrição da doença de Alzheimer era uma doença genética. Então, partindo para essa linha, né, veja essa história familiar muito trágica, porque os pacientes morriam muito cedo, por mais dos 35, 40 anos, e o quadro era caracterizado pela alteração da memória e muita ataxia. Essa não é uma marcha atáxica. Existe ataxia, que lembra da publicação desse artigo, mostrando o quadro limitando uma escala, né? Mas aqui é muita ataxia e liberação piramidal. Então, a doença de Alzheimer familiar mais comum, que é a mutação do gene da presenilina 1, ela se caracteriza basicamente por alteração de memória, ataxia de liberação piramidal, dá um quadro grave, de evolução rápida em geral antes dos 50 anos, né? Então, para esse caso, por exemplo, você pode ter a suspeita, né? Você pode ter um painel de demência, né? Você certamente pegaria esse diagnóstico. Então, mostrando as demências hereditárias, uma ênfase para a demência temporal, embora eu tenha certa crítica, né? Gostaria até de ver aí os estudos do Leonel Carade, ele já deu bela aula sobre esse assunto no Congresso Brasileiro de Neurogenética. Mas o que me incomoda é que as formas esporádicas têm uma frequência de alterações genéticas muito baixa. Quando nós temos a variabilidade positiva, certamente esse número aumenta muito. Que mostrando no artigo entre a interface e a alteração neurônio motor e demência frontotemporal. E essa é uma pergunta, né? A gente recebe essa pergunta também frequentemente no consultório, quando é que nós devemos solicitar o teste genético. Eu queria quase nunca, né? Não sei se você tem esse fenótipo, coloquei para vocês, o início precoce, a presença de angiopatia amiloide marcada, né, na imagem do gene no mutação do gene APP. Mas lembrar que a presenilina é mais comum e o fenótipo costuma ser mais grave, mais precoce. Né? A gente não faz o teste para a APOE, porque a APOE ela não é um fator de risco, não é uma mutação de um polimorfismo relacionado a fator de risco para a doença de Alzheimer. Eu gostaria de terminar minha apresentação com esse caso. É um caso há vários anos, inclusive esse diagnóstico foi feito pelo professor lá do Bertolini. Eu era no Puia Barba, né? Isso mostra que já tem pelo menos acho que uns 20 anos. E esse paciente tinha uma paraparesia espástica associada à poliopatia atrofia óptica. Veja, uma amiotrofia tal, aqui, ó, os reflexos alterados, com uma amiotrofia também dos pés, né? E quando nós falamos toda essa família existe na nossa avaliação aqui na Escola Paulista de Medicina, que eles eram 10 dos 20 na região lá do Rio Grande do Norte. O professor Clécio está por aqui presente, pode nos dar mais detalhes sobre essa questão. O professor já imediatamente fez esse diagnóstico baseado nesse artigo mostrando essa caracterização, porque os pacientes foram submetidos a 2 exomas pelo professor Fernando Koch, todos negativos, até que viram uma família muito parecida na região do Egito, estudando em conjunto, viram que essa mutação ela está localizada numa região não codificada, ela não está localizada no exoma. Então, o exoma não foi capaz de determinar a mutação desse gene chamada ALZ2. Então, foi realizado um sequenciamento do genoma. Essa é uma exceção em que o genoma permitiu realizar esse diagnóstico, já que havia várias famílias, vários pacientes acometidos com o mesmo fenótipo e com exoma negativo. Então, com pesquisa realmente teve um valor muito importante. Então, nesse caso, o sequenciamento do genoma, eu ainda tenho críticas da sua prática diária como teste genético para doenças determinadas. Eu também sei que alguns de vocês já viram esse slide, eu incrível ou não incluí-lo, que eu tenho uma certa admiração pela coleção aqui do Sir Arthur Conan Doyle, com os livros, né? Eu tenho a coleção completa do Sherlock Holmes,
né, mostrando isso, um artigo do professor Androniz, na época ele me notou, eu estava fazendo uma aula sobre marcha, diagnóstico através da marcha, e ele me mandou esse artigo e disse o seguinte: nós temos uma analogia entre o trabalho do detetive de desvendar os crimes e neurologia para casos complexos, neurogenética. É a mesma coisa. Isso é um trabalho de um verdadeiro detetive. Eu espero que após essa apresentação vocês possam dizer elementar, meu caro Watson, ou elementar, meu caro Pedroso. Bem, algumas mensagens finais, concluindo, eu tomo aqui o sequenciamento de última geração, possui muitas vantagens do diagnóstico genético. Esteja atento, anote, nós clínicos jamais iremos poder, lembre-se disso. A doenças neurológicas, o maior índice de diagnóstico através do exoma são ataxias, doenças neuromusculares. Cuidado com as armadilhas, expansões, deleções e duplicações. Painel de genes não tem sido mais custo-efetivo. Eu sei que alguns laboratórios já têm feito exoma sempre, porque isso poupa custos do próprio laboratório, né? A praticidade do sequenciamento do genoma ainda é um pouco baixa. Eu não envolvi uma doença que seria outra situação. Nós temos doenças mitobriais, nós temos aqui mutações de gene mitobrial, do DNA nuclear, DNA mitocondrial, DNA nuclear, e até casos em que nós temos heteroplasmia, e o diagnóstico só é possível através do sequenciamento do tecido. Eu acho que aqui entra em um outro raciocínio mais amplo e mais complexo. Esse é o nosso livro, eu acho, não querendo fazer propaganda, mas é porque nós sentimos falta naquela época, eu, meu amigo Marconi, Sara, Orlando, Fernando Koch, sentimos falta de um material geral nessa área, e eu acho que esse livro conseguiu trazer um pouco dessa novidade para as nossas clínicas diárias, para a nossa prática vendo pacientes. Então, eu realmente tive o prazer de participar dessa elaboração e espero ter colaborado de alguma forma para o conhecimento. Esse é o nosso grupo, eu tenho que agradecer a todos, né? O professor Orlando foi orientador do meu doutorado e hoje nós trabalhamos juntos aqui com uma parceria muito grande, muito produtiva, e graças, obviamente, à presença de muitos fellows, muitos alunos que colaboram na coleta desses dados, nos projetos de pesquisa e que nos ensinam todos os dias. Obrigado a todos pela atenção. Obrigada, pessoal. Excelente aula. Eu acho que tem muitos jovens médicos nesse grupo de estudos e ter essa sequência de como a gente enxergar o paciente, sempre pensar primeiro na história clínica, no fenótipo. Eu lembro que o professor Jonas já dava uma aula também, que é sempre bom a gente ver os pontos positivos e os pontos negativos do exame clínico e da anamnese, porque isso vai nos ajudar a ter entendimento, saber o que a gente está buscando de hipótese diagnóstica. E acho que isso nos ajudou bastante a entender, a partir de cada fenótipo, o que é que a gente deve buscar de exame. A gente sabe que num país como o nosso existe muito do custo-benefício, né? A gente não vai para um exoma, um genoma, onde a gente pode buscar talvez um painel de gene, ou se o mesmo falou, se ou uma doença que é mais deleções, a gente pode ir para um PCR ou um MLPA, enfim. Essa questão, né, Ana, que você me comenta, a gente não pode, às vezes, só porque nós não sabemos o que é, não vamos pedir um exoma, né? Eu acho que esse raciocínio ele não é o mais adequado, né? É o contrário, né? Nós temos que primeiro saber o que é, genericamente, para depois saber o que você está procurando. Eu acho que essa é a lição da aula, né? Exatamente. Dependendo do que a nossa impressão for, a gente vai direcionar para um tipo de ferramenta diagnóstica diferente, né? E sabendo que os nossos pacientes, e a gente também não tem, não é tão factível, às vezes, financeiramente, obter todo tipo de investigação e diagnóstica, saber o que a gente está direcionando nos ajuda bastante. Excelente aula, professor. Agora a gente vai abrir para as perguntas ou experiência dos nossos professores aqui, que puderem contribuir. Eu sei que eu vi o doutor Fernando, eu citei o senhor, lógico, a questão das epilepsias, né? Então eu mesmo vou fazer uma pergunta, né? E se tem colegas que estão aqui, que o Oeste está aqui, o Vladimir, que certamente não são parceiros já muito antigos aí, né? Eu queria fazer um comentário. A aula foi maravilhosa, realmente, um assunto extremamente complexo,
abordado de uma forma cuja objetividade somente as pessoas que entendem muito do assunto a podem ter. Eu tenho algumas considerações, eu confesso a minha limitação técnica nessa área, porque não é a área que eu tenho mais expertise, digamos assim, mas como neurologista clínico, eu me recordo de algumas situações em que uma investigação genética poderia nos ajudar muito. Por exemplo, me recordo de um paciente que ele tinha uma demência precoce e a gente diagnosticou neurosífilis. Ele tinha de fato neurosífilis, mas ele tinha também uma demência frontotemporal que a gente só veio saber da história clínica depois. E aí a gente vê nos primórdios da neurologia, não tanto nos primórdios, mas que dizia assim, se você tiver neurosífilis, você trata, uma parcela dos pacientes vai melhorar, a outra vai dificultar a progressão e a outra não vai melhorar. Provavelmente a parcela que não vai melhorar é que tinha um background genético muito desfavorável. Por exemplo, uma pessoa com uma doença desse tipo. Ou talvez uma doença que fosse tida como uma doença esporádica, mas com um fundo genético. Uma outra situação é a situação das pessoas, por exemplo, que têm hidrocefalia de pressão normal. A gente sabe que o tratamento cirúrgico tem um resultado muito melhor na marcha. Algumas pessoas têm uma melhora cognitiva exuberante, outras não melhora e outras até pioram. E a gente sabe, por exemplo, que hidrocefalia de pressão normal e doença de Alzheimer são uma comorbidade, quer dizer, não são uma associação fortuita. Claro que o diagnóstico da doença de Alzheimer, de um modo geral, não precisa de avaliação genética, mas eu quero dizer que com uma avaliação genética, a gente também pode abrir um outro campo, que é o campo de estabelecer melhor a resposta terapêutica de determinadas doenças, como, por exemplo, a hidrocefalia de pressão normal, como, por exemplo, neurosífilis. Eu não sei se o Zé Luiz e os colegas concordam, mas como neurologista clínico, eu acho que a gente tendo uma resposta genética à altura, poderia predizer a evolução com o tratamento dessas outras doenças que não são doenças classicamente genéticas. Eu não sei se me fiz entender e se falei alguma besteira, mas se falei, me perdoe, mas como eu dizia o professor Varenga, só quem não fala besteira é quem não fala. Quem não fala nunca vai errar. Então, me permita esse comentário. Sim, professor, concordo totalmente, né? Se você teve a oportunidade aí de acompanhar, por exemplo, um dos tópicos do Congresso Paulista de Neurologia, foi a aula do professor Alberto Spey, desconstruindo algumas ideias da hidrocefalia de pressão normal, com vários aspectos, né, críticos, né, da existência da síndrome, se todos os casos são mesmo HPN, tem eventualmente quadros de parkinsonismo vascular e até degenerativo. Então, concordo 100% com as suas palavras. Uma outra coisa, Luiz, que me chama a atenção, até a propósito do próprio Participei, você sabe que a gente fez um pequeno trabalho e está fazendo um outro trabalho de epilepsia expressa com o transtorno do movimento, e na ocasião a gente fez o estudo do exoma na Coreia do Sul. E me chamou a atenção como era tão mais barato lá do que aqui. Isso ainda persiste? Tem alguma explicação razoável para isso, Luiz? Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que o valor tem realmente tem caído, né? Eu acredito que até um dos motivos do valor maior, além nós podemos justificar como importações, impostos, mas eu acredito que é a análise genômica. Então, o que tornou o projeto para mim aqui no nosso grupo, no projeto FAPESP que nós temos, é que eu dispensei a análise genômica. E esse é um problema, porque eu estou tendo que ter novos aprendizados. Então, eu estou agora entrando nesse novo desafio, que é a interpretação genômica. E aqui eu tenho o exemplo do Vladimir, o Tiago Tonholo, não sei se ele está assistindo, eu vi que a Bruna está aqui.
Mas é uma área nova e certamente é um desafio, um aprendizado extremamente complexo. E o seu próprio professor, Ana Letícia, o Jonas Salt, ele tem um conhecimento muito refinado nesse assunto também. Então, são poucos que entendem desse assunto. É uma nova visão, que é a análise genômica, né? Não é uma tarefa simples, e isso exige tempo, exige o trabalho do médico, e talvez esse seja um dos motivos do preço do sequenciamento do exoma. A Valéria Nogueira, Adam, foi excelente, contemplou a minha dúvida, assim. A Valéria Nogueira, que é uma neuropediatra nossa de nível muito bom, uma colega de excelência, realmente ela colocou uma pergunta no chat. Eu vi rapidamente, eu não sei se você conseguiu ler, Zé Luiz. Sim, isso aqui está mudando, viu, Valéria? Você vai perceber que para alguns testes, eu não sei te dizer ainda exatamente, mas a Academia Brasileira de Neurologia tem uma comissão aí de prática médica, não é esse exato, eu esqueci o nome exato. A doutora Goretti fez um trabalho espetacular nesse assunto, e o doutor Sandro Matas hoje tem trabalhado, continuando junto a Sara Camargos também, que é do DC de Neurogenética, exatamente para mudar um pouco essa perspectiva, porque nós somos aí tolhidos, né, de fazer solicitações via convênio. Isso, Comissão de Exercício Profissional da Academia Brasileira de Neurologia, eu participei de muitas reuniões em conjunto da diretoria, e certamente foi um dos trabalhos mais importantes para a prática diária do neurologista nos últimos anos. Eu não tenho dúvida que isso certamente irá ser modificado. Inclusive, já está sendo, já existe uma certa lista de doenças genéticas que o neurologista pode fazer o pedido, sim, já está mudando. Vladimir, você gostaria de fazer algum comentário? Não sei se o Clécio também, eu citei vocês na aula, Tiago, acho que são pessoas que têm um conhecimento nessa área e nós trabalhamos juntos aí por muitos anos, né? Se eu falei alguma coisa errada aqui, você, por favor, me corrija. Pelo amor de Deus, não tem... Na verdade, é sempre uma oportunidade muito grande de aprendizagem, né, Zé? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar acompanhando a reunião e a aprendizagem da sua apresentação, todo o conteúdo, né? A gente percebe não só a questão de conhecimento, mas o empenho, né, que todo o grupo tem em buscar a questão diagnóstica. Acho que você frisou muito bem a importância que um diagnóstico tem para a vida de um paciente. Hoje a gente tem a perspectiva também, né, do aspecto terapêutico, né? Então, a gente tentar realmente cobrir aquelas possibilidades de condições tratáveis. A gente tem muito ensaio clínico em andamento, muitas condições clínicas que às vezes o tratamento não é milionário, né? A gente comenta muito isso nas miastenias congênitas, por exemplo, que a gente consegue modificar completamente a vida do paciente com aerolim, com fluoxetina, com coisas extremamente simples, né? E que tem um impacto tão grande. Então, eu achei muito legal. E do novo rol de procedimentos da ANS, né, a partir agora foi de abril de 21 agora, né, bem recente, a gente já consegue realmente ter essa cobertura para, por exemplo, solicitar o sequenciamento completo do exoma. Então, tendo uma indicação formal, o CID do que você considera, a hipótese, tudo bonitinho, a partir desse momento a gente já tem realmente essa liberação para realizar. Quando houver o contexto familiar de uma condição, por exemplo, uma distrofia muscular, às vezes uma distonia, uma ataxia, há também alguns painéis que são contemplados também e precisam de cobertura no nosso pedido. Realmente a única distrofia que ainda passa batida é fascicaplomeral, que ainda é uma grande dificuldade, tanto do ponto de vista técnico quanto custo. Ainda é um exame bastante caro e tecnicamente... Impressionante, né? Eu não entendo isso, viu, Vladimir? Eu sei que você conhece bem a técnica, né? Mas como é que os laboratórios não conseguiram
É, levar isso para a prática de uma forma assim corriqueira, né? Porque é uma doença que não é tão rara para vocês que fazem neuromuscular todos nossa, os dias, né? muito frequente da área de miopatia. O É fácil escape é uma muito comum. contração, né? É o contrário da expansão, né? Então você teria que a Sim, técnica é diferente, então existe uma dificuldade aí de ordem técnica, né, sim. para a realização do exame. E alguns dos reagentes mesmo para fazer a reação no Southern blot, uma Sim, parte dessa técnica, a correlação traz uma certa dificuldade, mas não algo que justifique realmente. sim, É um custo isoladamente para uma doença que é muito caro. É um teste geralmente perfeito. que 5 mil, 6 mil reais para um gene sendo testado, e a gente sabe que o número de fenótipos que tem sobreposição com o padrão escapuloperoneal, por exemplo, é enorme, né? Então, Certíssimo. Boa noite, professor. Estou aqui Tiago, Tô tudo vendo bom? pelo login da Bruna aqui. Tudo bem, Tiago? A Bruna tá acompanhando aqui comigo Oi, também. professor. Tudo bem, Parabéns pela Bruna? aula, professor. Muito obrigada. Obrigado. Doutor Fernando, o Tiago é nosso garoto prodígio aí na análise genômica, tá? Tô Ah, que aprendendo bom. ainda. Se eu não souber, eu já peço ajuda para ele, entendeu? Ah, é só Parabéns, fera. parabéns pela aula, professor. Aí até entrando na questão que o Vladimir comentou agora, né? Muitos testes que, para muitas dessas doenças que o senhor comentou, até hoje estão inviáveis na prática clínica, né? Porque são doenças raras, às vezes você vai tentar pedir no laboratório comercial, você não consegue. Um exemplo disso é o próprio RFC1, que a gente tem visto que é uma ataxia relativamente comum, mas que ainda nenhum laboratório aqui no Brasil ainda consegue fazer isso comercialmente. A gente tem o mesmo problema com C9orf72 aqui no Brasil, o mesmo problema com a junctofilina, todas essas que são de expansão, pela questão técnica, são muito caros para usar, às vezes, para poucos pacientes. Tem que, até para conseguir fazer o protocolar, né, fazer a validação do teste no laboratório, às vezes demora meses e é um investimento caro. Então, a gente tem esse problema também aqui no Brasil, com essas doenças de expansão. Aí, até entrando um pouquinho em perspectivas futuras, né, é o sequenciamento do genoma com as técnicas novas aí da nova geração, a terceira geração de NGS, que são as long reads, né? Isso daí vem com perspectivas aí de sanar talvez mais os problemas que a gente tem com CNV, com região de expansão, porque a questão de mutação em áreas não codificantes ainda é muito difícil de analisar. Ainda é uma questão que, mesmo nos grandes lugares, mesmo eu acompanho uma geneticista bem famosa, a doutora Nara Sobreira, lá da John Hopkins, tenho bastante contato com ela, mesmo ela que tem uma experiência com genética médica muito vasta, a análise de genoma está nos primeiros passos para ela também, principalmente da análise do genoma dessas regiões não codificantes. Então, vão ser vários desafios aí para a gente das regiões não codificantes, mas o genoma vai ajudar a gente a sanar essa questão aí das expansões e das CNVs. E eu gostaria de reforçar o que já foi falado aí pelo professor várias vezes. Não dá para pedir teste genético sem delimitar o fenótipo. Se você pedir qualquer teste que você pedir sem saber, vai vir um resultado, às vezes, que você não vai saber interpretar. Então, acaba sendo dinheiro jogado no lixo. Um exoma sem uma história clínica adequada, não tem como analisar. Uma pessoa normal que faz um exoma vai vir aí questão de 40 mil variantes no exoma inteiro. Se não souber delimitar qual região, qual é o fenótipo, para ver quais genes, qual grupos de genes tem que ser analisados, não vai ser, muitas vezes, possível chegar a nenhum diagnóstico. Então, é só para reforçar isso. Mais importante do que ter o teste genético é
investigar clinicamente o máximo possível, deixar o fenótipo bem delimitado mesmo, que aí depois a parte genética fica bem mais fácil. Obrigado. Perfeito, Tiago. Eu acho que teu comentário é perfeito, Tiago, porque até pensando nos cenários das VUS, né, talvez a melhor resposta para uma VUS do que qualquer algoritmo de predição, né, de patogenicidade, que hoje a gente tem, né, centenas, né, para não dizer assim, algo mais amplo, mas tem muitas formas de você fazer predição em sílico para essas variantes. E a gente sabe que isso não é uma coisa infalível. A gente tem que realmente analisar o resultado diante do contexto clínico, ter uma crítica, então, em cima do que está sendo visto, para realmente interpretar adequadamente. A gente vê hoje muito relato de situação que você olhando não faz muito sentido a correlação de alguns genes com alguns contextos clínicos. Eu falo isso em neuromuscular muito porque é uma área que hoje praticamente todos os casos, os painéis NGS, o próprio sequenciamento do exoma, eles entram precocemente na investigação, né? E Então, uma coisa, nada viu, Vlad? substitui. Até complementando o que vocês falaram, é a resposta que eu daria para a Valéria aqui. Antigamente a gente usava diagnóstico bioquímico. Agora nós fazemos a genética. Só que você encontra tanta VUS que você volta na bioquímica para definir se aquilo realmente tem validação funcional, né? Então você vê como Exato, as coisas são dinâmicas, né? Então não sei exato. E responder. cai muito naquele cenário, né, Zé? Até eu gosto sempre de citar essa situação porque ela é bem interessante, que é paciente com POMP. Com frequência, o paciente com POMP, você faz DBS, vem baixinho DBS, você vai para o sequenciamento. Sequenciamento vem uma heterozigose simples. Tecnicamente, você não teria POMP. Você manda o paciente para atividade enzimática. A atividade vem baixa. Então, você faz em tecido, você faz leucócito, enfim, o que você preferir, fibroblasto, etc. Vem baixinho. A sua interpretação isso é um POMP que é uma variante responsável levando a essa situação, ou uma deleção no promotor que não foi pega, uma grande deleção que não foi capaz de ser detectada pelo método utilizado. Então, é uma situação bem complexa, né? A gente volta àquele senso crítico, que acho que a tua aula foi maravilhosa nesse sentido, que é justamente da gente olhar o quadro clínico, né, o fenótipo que o indivíduo apresenta, né, fazer toda a rota que a gente sempre deve seguir, né, diagnóstico sindrômico, topográfico, etiológico, para Muito não. bom. Alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida? Eu só tenho mais um comentário que poderia ser até interno, mas eu queria saudar a Ana Letícia e dizer que a presença dela quando ela voltar aqui a Maceió, voltar para Maceió, aliás, vai ser uma, uma presença catalisadora no desenvolvimento da neurogenética aqui no nosso grupo. Então, parabéns, obrigado, uma pessoa jovem, cheia de gás, e certamente a gente tem e vai continuar tendo a interação com os outros grupos, o grupo da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, que é uma universidade com todas as características de uma grande universidade, inclusive essa de se abrir para o mundo externo, de se abrir para esse Brasil tão grande e que tanto nos ajuda. Então, na presença do Zé Luiz, do Vladimir, dos outros colegas, que são a presença sênior, digamos assim, dessa neurociência de altíssimo nível, a gente agora vê um bebê no sentido neurológico da palavra, que vai fazer com que essa criança cresça e que desenvolva mais ainda o nosso estado. Então, muito obrigado a vocês, é o que eu posso dizer. Obrigado, senhor professor. Obrigado, professor. Obrigada, professor Pedroso, também pela aula excelente.
e os outros Então, professores que contribuíram. Você gravou a aula, Ana? Ou não? como é, Zé Luiz? Chegou a gravar? Não. Não A tô... aula está gravada, eu ia pedir a sua autorização para divulgar, entendeu? A gente Claro, sempre pode sim. Os pode sim, Paulo. pacientes eu tive o Eu vi cuidado que você de. colocou a tarja lá. E já, Luiz, tem uma coisa interessante, as pessoas estão ficando mal acostumadas, mas isso é uma coisa, de certa forma, Tudo boa. bem, eu acho Muita que gente, não, mas muita gente que assistiria ao vivo vai assistir depois, é, na hora mais conveniente. eu E acho que nós não participar das podemos outras aulas. ter esse egoísmo, entendeu? E nem todos conseguem estar ao mesmo tempo aqui. Eu Isso. acho que o conhecimento ele é de todos. Então, eu concordo plenamente com Então, eu você. queria dizer que eu vou tomar uma taça de vinho em comemoração a você ter permitido a gente gravar essa Ô, aula. professor, se eu tomasse vinho, eu. Mas é uma taça só. Então tá bom. Eu sou um Eu enólogo meio te falho. acompanharia, viu? Mas como eu não bebo, então. Mas eu tomo uma taça só. Eu não sou mais do que isso, não. Mas muito obrigado, José Luiz. Muito obrigado aos colegas de fora da Unifesp, particularmente. E Ana, você podia dizer umas palavrinhas para a gente encerrar essa nossa atividade, já que você é a chairwoman. Então você vai dizer isso aí. Eu acho que neurogenética é um mundo assim bastante complexo e a aula do senhor foi bastante didática. Eu acho que ajudou a mim e a todos os outros médicos ou estudantes de medicina que estão na aula, assim, porque foi uma aula bastante didática. E fico bastante inspirada e motivada pelas palavras do senhor, professor Fernando, e de certeza voltarei. E professor Pedroso, o senhor é uma inspiração também na área e fico bastante feliz em ter estado aqui hoje e pelos colegas que presenciaram a aula também. Esperamos que Alagoas se desenvolva mais nesse aspecto nos próximos anos. E vai ser um prazer voltar para cá e poder contribuir com isso também, algum dia. Obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Tchau.